Hoje eu quero falar com vocês sobre a casa do oleiro. Quem sabe o que é oleiro? Vocês não sabem o que é oleiro? Antes vocês perguntam se é o homem do óleo, não é. Oleiro é aquele homem que senta naquele aparelhinho assim, ó, e fica rodando assim, coloca um barrinho lá, coloca a mãozinha e vai forjando um vaso ou um utensílio de barro. Esse é o oleiro. Lembra disso ou não? Vocês vão falar, eu lembro do filme do Ghost, né? Para alguns vão dizer assim, já descobri essa idade, aposto. Mas a casa do oleiro. Quando nós nos convertemos, Deus nos chama para ir para a casa do oleiro. Quantos gostariam de ir para a casa do oleiro? As mãos diminuíram. Quando fala assim, quantos querem uma bênção de Deus sobre a sua vida? Quantos querem? Todo mundo. Quantos querem ir para a casa do oleiro? Aí fala assim, peraí, vamos avaliar isso com certeza, vamos ver o que vai acontecer nesse lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, queridos, alguma vez na vida, já ficaram discutindo com Deus, Deus, por que isso, para que aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo aquilo outro? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Eu não estou entendendo, o Senhor está me tirando, você esqueceu de mim. Quantos já passaram por isso? Abra suas Bíblias lá em Isaías 64, verso 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. O que nós somos mesmo? Nós somos um vaso, barro na mão do oleiro, e todos nós somos obras das mãos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhada no zóio dela aí, nas meninas. Olha no olho dela e fala assim, você é a obra-prima da mão de Deus. Amém? Agora, para ele não ficar soberbo, você fala assim para ele, mas não se esquece que é de barro. Porque barro é uma coisa engraçada. Você já viu alguém alguma vez brigando por causa do barro? Não, olha só, esse barro é meu. Não, esse barro é meu. Não, esse barro é meu. Já viu já ou não? Isso eu ouvi de um amigo meu, que eu achei muito lindo que ele falou isso aí. E ele vai falar assim, não tem, porque o barro, ele não tem valor. O que é um monte de barro? Nada. Você paga quanto por um montinho de barro? Tem um montinho de barro aqui. Você pagaria quanto hoje por um monte de barro para levar para sua casa, no seu carro? Molhadinho. Aliás, você paga para tirar o barro do seu carro, não para colocar lá dentro. Mas Deus escolheu aquilo que para a gente parece até insignificante, que é o barro, para fazer uma coisa linda, que somos nós. Porque por mais que tenhamos dificuldades, por mais que um tenha o nariz meio assim, o outro a orelha meio assim, meio assada, um tenha menos cabelo, outro mais cabelo, nós somos máquinas extraordinárias. As pessoas que trabalham aqui na área de saúde podem dizer isso. É impressionante ou não é impressionante o corpo humano? É uma coisa maluca, humanamente dizendo. Uma doideira. Por quê, queridos? Porque é a obra das mãos de Deus. E quando nós olhamos, eu creio que você deve ter se perguntado, em algum momento da sua vida, você deve ter dito, Senhor, você esqueceu de mim? Parece que o Senhor não me ama, tudo deu errado. Eu começo o namoro, acabo o namoro. Eu arranjo outro namorado, o namorado larga de mim. Aí eu vou lá, arranjo uma namorada, a namorada gosta de menina, não gosta de menino mais. Aí eu vou lá, caso, era melhor ficar solteiro.
Aí eu divorciei, era melhor ficar casado. Eu arranjei emprego, era melhor ficar sem emprego. Eu troquei de cela, era melhor voltar para a primeira. Eu vou lá e entro no emprego. Tudo parece dar errado. Vocês já passaram por uma situação que parece que, no momento da vida da gente, que parece que assim, Deus, você esqueceu de mim? Por mais que eu faça coisas para meus filhos cada vez ficam mais longe de Deus. Quanto mais eu amo minha esposa, parece que ela fica longe de mim. Quanto mais eu amo meu marido, cuido dele, menos ele se preocupa comigo. Queridos, isso não é uma verdade, é uma verdade em muitas pessoas. E aí as pessoas começam a questionar Deus. Olha o que Jó diz no livro de Jó, capítulo 10, verso 9. Ele diz assim: lembra-te que me formastes como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Ele entra numa crise, porque ele diz assim: como assim? Você me tirou do barro, me fez um vaso, aí você tira eu do nada e me transforma num vaso, e aí depois, na hora que eu estou me achando um vaso, você vai lá e quer me destruir como um pó? Quantos aqui já passaram por algum tipo de confusão na mente, assim, tipo assim, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei se eu troco de emprego, se eu mudo de cidade, se eu mudo de planeta, o que eu faço da minha vida? Uma pessoa ligou para mim, uma pessoa entrou em contato comigo essa noite, uma moça que era minha ovelha antiga, muitos anos atrás, e ela falou assim: apóstolo, eu estou passando um momento da minha vida de decisivo na minha história. Eu falei: é mesmo? Eu falei assim: é, porque eu estou morando numa cidadezinha tão pequenininha, e aí recebi uma proposta para ir para uma cidade maior, e agora eu não sei o que eu faço. A cidade maior era Araçatuba, né? Eu já sei que aí eu tenho uma igreja. Eu falei: amém. Aí ela falou assim: mas eu não sei, estou muito confusa. Aí eu falei assim para ela assim, que a confusão, ela é um sinal, não um sinal que nós não temos uma resposta sobre algo pontual, mas muitas vezes é porque nós temos uma resposta no nosso não relacionamento com Deus. Ela falou assim: o problema não é que você não sabe se você vai ou se não vai, o problema é que está faltando um relacionamento seu com Deus, num relacionamento que você fala com Deus e Deus te ouve, e que Deus fala com você e você ouve. Você não precisa de uma resposta se você vem para Araçatuba ou não, porque Deus, Ele não é vô. E se Ele chegar para você e dizer assim: eu quero que você vá, ou eu não quero que você vá, você tem a sua resposta, mas você não mudou a essência que Deus quer que você tenha, que é um relacionamento de verdade com Deus. Aí ela foi lá e escreveu assim, ó: já faz algum tempo que eu não tenho buscado a Deus e ido à igreja. Eu falei: bingo! Porque quando ela falou que ela estava confusa, eu dei uma risada, escrevi kkkk, né, na mensagem. E ela foi lá e escreveu assim: mas apóstolo, por que você está dando risada? Porque eu falei: Deus vai operar. Porque quando nós estamos confusos, quando nós não sabemos para onde ir, quando nós estamos ainda, é porque Deus está querendo dizer para a gente que o problema não é o lugar onde a gente está, o problema é o nosso relacionamento com o próprio Deus, porque nós não temos discernimento do que fazer. Ele está falando e nós muitas vezes estamos com o coração tão distante dele que não conseguimos ouvir, ouvindo tantas vozes do mundo que não ouvimos a voz celestial que muda a nossa história. Eclesiastes capítulo 11, verso 5, diz assim: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, porque isso é uma loucura, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Diga comigo assim: Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, que governa todas as coisas, tem planos, tem propósitos para mim. Não dá um alívio? Deveria dar. Porque se eu sei que esse Deus Todo-Poderoso é meu Pai, que Ele me ama,
que Ele cuida de mim, que Ele tem um propósito maior e melhor para mim em todo momento, e que Ele me encaminha para esse propósito se eu estou nele, e que Ele quer se comunicar comigo, que Ele quer me defender, que Ele quer me proteger, que Ele quer me promover. Então, queridos, isso seria um motivo para a gente descansar, mas a nossa alma, ela é turbulenta, ela não aceita que o propósito de Deus porque às vezes o propósito de Deus para a gente é meio estranho, é ou não é? O propósito de Deus é fácil de entender? É ou não? É de boa? Não tem hora que você fala assim, Senhor, porque quando a gente olha para a vida de Jesus na cruz, a gente olha lá, o cara lá chega para ele e fala assim, se você não é o Filho de Deus, desce daí, vai todo mundo ficar maravilhado e vai testemunhar isso para todos os cantos. É mentira? É verdade. Aí eu acho que Jesus deve olhar para a mão dele, contorcida, pregada, aquele sangue escorrendo, aquelas pessoas chorando, a mãe Maria chorando, e o outro chorando, João tentando consolar, e os outros xingando ele, e aquela situação complicadíssima em torno dele. Ele deve ter pensado, é melhor, esse cara tem razão. O propósito de Deus é estranho às vezes. O propósito de Deus às vezes ele é complicado para a gente gerir na mente. Mas aí o que ele diz? Também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Isaías capítulo 29 diz assim, que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita disseste do seu oleiro, ele nada sabe. Porque tem hora que a nossa alma diz assim para a gente, ou Deus não sabe o que está fazendo, ou Ele não existe, ou ninguém pensou isso na vida. Vocês estão aí? Sim ou não? Você já pensou isso? Deus parece que o Senhor não sabe o que está fazendo, ou o Senhor se esqueceu de mim, ou o Senhor não existe. Porque os planos estão muito estranhos. As coisas não andam como eu planejei. O eu planeja e os planos de Deus são aqueles que resistem de verdade. Você pode fazer um projeto de vida, você pode estruturar uma série de projetos para a sua vida, bonitos, estruturadinhos, arrumadinhos. Deus fala assim, tudo bem, bonito o seu projeto, parabéns pelo seu projeto, mas quem manda na sua vida sou eu. E eu vou estabelecer um outro projeto, o meu, que é melhor que o seu. É fácil de entender isso ou não? Romanos capítulo 9, verso 21 diz assim, Romanos 9, 21 diz, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, e o outro para a desonra. Ele faz o que Ele quiser com a gente. Diga para o seu irmão, qualquer coisa, do jeito que Ele quiser, Andressa. Vamos estudar o texto mais conhecido sobre a vida do oleiro, em Jeremias capítulo 18, verso 1 ao verso 6, que diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero pensar com vocês, é na palavra que diz, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te. Dispõe-te a quê?
O que significa essa palavra de Deus? Dispõe-te. Dispõe-te a quê? O que ela quer, pastor Cláudio? O que ele quer, pai? Qual é o projeto de Deus para dizer dispõe-te, Luiz? Qual o projeto de Deus, Tubal? Sabe o que é, queridos? A palavra quer nos dizer: dispõe-te a ser mudado. Dispõe-te a ser apertado. Dispõe-te a ser modificado na sua essência. E a palavra, se existe uma palavra que faz o ser humano endoidar e querer correr, é a palavra mudança. É ou não é? A pessoa fala assim: olha aqui, ó, frequenta a igreja nos horários que você quiser. Eu dou o dízimo, eu dou até o vígimo, eu dou o que você quiser, eu faço o que vocês quiserem, mas mudar a minha vida, mexer aqui dentro, mexer nos meus conceitos, mexer na minha alma, mexer no perdão, mexer na aceitação, mexer no amor, mexer na minha individualidade, do meu individualismo, do meu egocentrismo, mexer nessas coisas. A palavra de Deus diz: dispõe-te. Porque, querido, sabe por que existe um monte de gente que ouve a palavra e não muda? É porque eles não estão dispostos a ser mudados pela palavra. Tem pessoas que quando a gente prega fica no celular. Pessoas quando a gente prega, está ministrando aqui, a pessoa está conversando com o vizinho, está entrando no Facebook, ou entrando numa rede social, enquanto a palavra de Deus está sendo proferida, porque existe desinteresse. Não compreendem que a palavra de Deus é capaz de mudar a vida dessa pessoa. Para a gente receber de Deus, a gente tem que se dispor, dizer assim: Deus, eu estou me dispondo, fala comigo, forja a minha vida, fala comigo, me muda, eu quero mudar os meus olhos, eu quero mudar o meu coração. Tá bom, o que o Senhor quiser, o Senhor muda. Quando você chega no oleiro, e você vê o oleiro mexendo no barro, você vê mexendo na vida das pessoas, ele apertando, ele destruindo o vaso, para construir um vaso novo, queridos, não é fácil. Muitas pessoas dizem: eu não quero, esse evangelho diz que eu não posso amar mais o dinheiro do que as pessoas. Eu amo mais o dinheiro do que pessoas, eu amo mais a minha vida e as minhas coisas do que qualquer outra pessoa. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero que Deus seja uma partezinha da minha vida. E aí Deus diz: isso é entrar na casa do oleiro, entrar na nossa essência, mudar a nossa essência. Por isso que a palavra diz: dispõe-te. É fácil, sim ou não? Não. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 19: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Qual é o grande propósito de Deus, queridos? Cristo ser formado em nós. Qual o grande propósito de Deus? Vocês saírem daqui lembrando isso para a sua vida de vocês, já ganhou a mensagem. Para qual é o grande propósito de Deus? Cristo ser formado em nós. Diga para o seu irmão: Cristo ser formado em você. Aí, a segundo princípio que nós vemos aqui, nesse texto, é que ele diz assim, ó: desce à casa do oleiro. Talvez as pessoas, quando começam a entregar a Jesus a vida, elas querem subir, elas querem ficarem milionárias, elas querem que tudo fique bem, elas querem falar altivamente, elas querem bater no peito, dizer: eu fiz,
eu faço, eu sou. Mas Deus disse: desce. Na TV as ministrações que nós vemos pelas mensagens do Evangelho na televisão, é dizer: fique bilionário, fique rico, compre sua Land Rover, venha para cá na corrente não sei do que, e você vai sair daqui desacorrentado e cheio de dinheiro. Queridos, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é quando eu desço. Se alguém quiser encontrar com Cristo, não pode querer subir, ele tem que, não é que não pode ter essas coisas, nada disso, não é isso que eu estou falando, mas você tem que colocar o seu olhar para baixo de Jesus e diminuir, desejar ser menos. João capítulo 3, verso 30, nós ouvimos a seguinte frase tão conhecida do Evangelho, diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós vemos em Provérbios 18, verso 12, pode colocar o próximo slide, isso. Diz assim, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, ou seja, antes da honra, vai a humildade. Sabe quando nós vamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus? Quando nós somos humildes. Quando nós pararmos para ouvir a voz de Deus, e a gente parar assim: isso eu não gosto, isso eu não concordo, isso eu quero, não, isso aí, não, daí não é o que eu gosto da minha vida, e ter um coração quebrantadinho, sabe? Por isso que Jesus diz assim, deixar vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. E por isso que a Bíblia diz também sobre as crianças: se você não tiver um coração igual ao dele, jamais você vai entrar no reino dos céus. Você já parou por uma criança e você ajoelhou diante dela e tentou instruir uma criança? Você falou com amor para uma criança? Em síntese, geralmente, né? Essa criança para e te ouve, e ela recebe aquilo como valorosa informação. Muitas pessoas, queridos, por terem um coração adulto, altivo, uma pessoa que, esse texto, Jeremias capítulo 18, eu já li umas 500 vezes, já preguei isso na célula, eu já ensinei sobre isso, eu não tenho mais nada para aprender nisso. Ou se não, o coração altivo, não, vai lá e diz assim: realmente a Beth precisava ouvir essa mensagem, tomara que ela esteja sendo ministrada, mas não consegue compreender que essa palavra, ela não tem um vínculo para o outro, ela tem um vínculo para mim, para você. Essa palavra é uma palavra que Deus projetou para você estar aqui antes do mundo existir, porque Ele queria que essa palavra caísse no meu coração. Então todo mundo que não desce para receber a mensagem, não recebe mensagem alguma. E a ausência da profecia e da palavra significa que o povo se corrompe, porque quando não há profecia, não há pregação, o povo se corrompe. E não é porque tem pouca pregação, é porque o coração tem muito pouca pregação dentro dele. Terceira coisa, lá a Bíblia diz: lá ouvirás as minhas palavras. Queridos, eu fiquei feliz, porque de uma brincadeira que a gente começou algumas vezes aqui pelo Facebook, se tornou um negócio tão bonito. Coloquei um texto bíblico lá, começamos a discutir, de repente em poucas horas tinha 60 comentários, e todo mundo discutindo a Bíblia, todo mundo falando sobre a Bíblia, e muitas pessoas falando, e as redes sociais servindo para alguma coisa, né? A não ser para ficar, porque tem gente que entra na rede social só para falar mal dos outros, né? Não, porque tem gente que não se enxerga, a inveja mata, pessoas têm um coração invejoso, e fica nesse negócio, né, atacando os outros. A palavra de Deus, eu falei, vamos refletir sobre a palavra, e coloquei um texto bíblico que nós começamos a destrinchar a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é tão rica,
que nós falamos e não concluímos. E se tivesse 600 posts, ainda teria muita coisa para aprender, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Se você não ama a palavra, eu quero dizer para você, você está correndo um grande risco. Se você não ama a palavra, se você não medita na palavra, eu não gosto de ler, tudo bem, não gosto de ler, não tem problema. Só que eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, porque se fosse um documento dizendo para você que você tem uma herança maravilhosa para ganhar, com milhões de reais, você leria. Mas nós temos o Novo e o Velho Testamento, onde tem riquezas que nos dão direito à eternidade, e dizemos, eu não gosto de ler. Chega a ser estranho, não chega? Porque tudo está contido nessa palavra. Eu não sei o que eu faço, está na palavra. Eu estou em dificuldade, palavra. Jesus disse, está escrito. O diabo diz, está escrito. Ele diz, também está escrito. Está destoando tudo, diabo. A palavra é a nossa fonte. A palavra é a luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Não é isso que a Bíblia diz sobre ela mesma? A palavra é a palavra. Mas veja o que a Bíblia diz em Hebreus, querido. Depois que a gente se dispõe a ir para a casa de Deus, depois que a gente se dispõe a ir para a casa do oleiro, e nós descemos o nosso ego, nos despojamos do nosso ego, e recebemos de Deus, a palavra de Deus começa a fazer sentido. A palavra de Deus começa a pular das escrituras, e começa a vir confrontando a gente, e fala assim, meu Deus, entrou. Essa foi uma facada naquela conduta que eu estava tendo. Essa é um puxão de orelha de Deus. Isso é um consolo para a minha tristeza. Isso é um afago de Deus na minha crise, na minha solidão. A palavra de Deus é rica demais. Pobre a gente sem ela. E a Bíblia diz, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está dizendo, receba a palavra, viva a palavra, leia a palavra, medite na palavra, queridos, porque a palavra muda você. A mão do oleiro apertando a gente, é a palavra apertando a gente. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 ao capítulo 4, verso 5. Pregar com chuva é uma beleza, é uma concorrente, mas pelo poder do Espírito a palavra de Deus vai prevalecer. Diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, ele seja perfeito e seja perfeito para a obra que Deus vai fazer nele, através dele. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, diz aqui, prepara-te, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E preste atenção, porque isso é uma palavra muito forte. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, e esses mestres terão uma marca, queridos. Olha o que a Bíblia diz: mestres segundo a sua própria cobiça, ou seja, serão pregadores e ministros que pregarão em cima da cobiça do próprio homem. Ou seja, o que você quer? Eu vou pregar algo que mexe com a sua cobiça, não aquilo que está na palavra. Eu quero isso, quero aquilo outro. Eu sonho com aquilo, então eu vou pregar que você tem direito a tudo isso, e você vai gostar tanto disso, que a porta estreita vai ficar larguinha para você, e você vai achar que está entrando no caminho certo, e esse é um caminho de engano. Como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, a verdade será chata, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério.
a palavra. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você entenda. Não há restauração conjugal sem palavra. Não há libertação de pecado sem palavra. Não há renovação de mente para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus sem palavra. Não há uma pessoa que consegue deixar de ser carnal sem palavra. Não há ninguém que consiga ver milagres sem palavra. Não há ninguém que consiga suportar as aflições ou as provações, as tentações do diabo sem a palavra. Porque a palavra é que nos protege. Eu quero dar um conselho para uma pessoa. Dá um conselho na palavra. Tem pessoa que chega para outra pessoa e diz assim: eu acho que você não tem que ir para lá não. Essa menina me mandou essa mensagem pedindo: será que eu mudo ou se eu não mudo? Eu falei: eu não sei, não está escrito na palavra, mude de lugar em 2014. Eu nem me meto. Mas eu queria, você não tem uma palavra para mim? Eu tenho. Qual é? A palavra. Vai na palavra e busca, Deus vai falar com você. Mas tem dia que eu queria falar com você não tinha uma instrução. Eu falei: deixa eu dizer, eu não sou guru, cara. Eu não sou cartomante gospel, velho. E eu não tenho nenhuma presunção em querer ser o mediador entre você e Deus. Mediador entre Deus e o homem é Cristo só. Nenhum líder, nenhuma outra pessoa pode ser mediador entre Deus e o homem. Eu posso ser um instrutor na palavra, eu posso dizer algo da palavra. Você quer dizer assim: sabe o que acontece? Que eu estou querendo fumar maconha, eu quero cheirar cocaína. Eu vou dizer assim: na palavra você não pode fazer isso. Estou querendo matar o meu irmão. Eu vou falar: então, isso é uma unção. Unção é de Caim. Então assim, nós temos parâmetros na palavra. Porém, queridos, nós temos na palavra. Agora, o que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de? Falta conhecimento, o povo morre. Gente, às vezes eu vejo as pessoas se perdendo. Porque eu vou morrer, eu estou desistindo. Palavra. Eu estou enfrentando uma crise, está faltando palavra. Eu estou perdendo a fé, está faltando palavra. Eu estou cometendo erros na minha vida, está faltando palavra. Isso aconteceu comigo muitas vezes. E eu estou decidindo no Espírito a largar a mão de ser burro espiritualmente e correr atrás da palavra, assim como a corça anseia pelas águas. A palavra é quem vai mudar você. Não é o seu líder, não é sua célula, não é uma igreja, não é uma carteirinha de membro. É o poder do Espírito através do entendimento aberto nosso na palavra. Não é uma música bonita, um saxofone emocionante que muda nossas vidas. O que muda nossas vidas é a palavra. Se faltar a palavra, falta tudo. Nós somos ocos. Está dando para compreender? 4. Lá no texto diz: eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quando eu penso nessa palavra, entregue a sua obra, o oleiro estava entregue à sua obra, e eu fico imaginando: como assim? Que tal a gente trocar essa alegoria? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Bíblia fala que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Cristo é a perfeição, a nova aliança é a perfeição, o Velho Testamento é a sombra. Se você olhar a minha sombra aqui, lá atrás, você vai ver que você vai ter mais ou menos ideia de como eu sou, mas você não vai saber como eu sou. A Bíblia diz que o Velho Testamento era a sombra de Cristo, o Novo é a revelação do Cristo. Se eu leio o Velho Testamento sem entender Cristo, eu cometo um grande equívoco teológico. Então eu tenho que ler o Velho na pessoa de Cristo. E se o oleiro se entrega à sua obra, que tal a gente fazer uma troquinha de palavras? Próximo slide, por favor. Tudo bem? Bem-vindo. Eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, a roda do oleiro. Que tal a gente trocar as rodas pela palavra cruz? Vamos colocar, pode colocar o slide, próximo. Não, volta. Mais uma, devagarzinho, isso. Troca as palavras roda, pela palavra, mais uma vez, pela palavra cruz. O oleiro estava entregue à sua obra
a obra em nós. Qual é a obra? Agora, próximo slide. A cruz. O oleiro se entregou pela obra. A Bíblia diz: eis que vi o oleiro entregue a sua obra. Porque a obra do oleiro não é para o oleiro, é para o barro. A cruz não é para Cristo, a cruz é para nós. E Ele se entregou numa cruz para nos restaurar, para nos dar a oportunidade de sermos vaso de honra e não vaso de desonra. Ele se entregou pela obra. Isso é muito lindo. O salmista, no Salmo 22, verso 14, verso 21, depois você lê na sua casa, diz assim: derramei como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro. Então eu queria pedir para que alguém pode me ajudar a trazer um vaso aqui do lado aqui, para mim? Queridos, o vaso e o oleiro. Obrigado, pode colocar aqui, coloca aqui. Obrigado. Queridos, o oleiro estava entregue fazendo o seu vaso. Ele se entregou para fazer ele. Deixou ele aqui arrumadinho, para que ele fosse um vaso sem quebra, para que o vaso fosse sem nenhum tipo de problema. Ele cuidou desse vaso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 ao verso 7, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Onde que a luz ele resplandeceu? No nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Olha que coisa mais linda. Qual é a glória de Deus em nós? Que o nosso coração tenha o conhecimento de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro do conhecimento de Cristo como um vaso de barro, como se tivéssemos colocado tesouro no vaso de barro, para que a riqueza e a honra e a glória esteja no que está no vaso e não no vaso. Porque o vaso é feito de barro, e você nunca viu ninguém socando ninguém porque está roubando o barro da casa do outro. Sim ou não? Não é? Queridos, o Senhor, Ele pega as nossas vidas, e às vezes nós chegamos para Deus e dizemos assim: olha como eu sou bom, Senhor. Eu me disponho a vir à sua casa, a casa do oleiro. Olha como eu sou bom, olha, eu estou arrumadinho, olha que bonitinho que eu sou. Eu não preciso, agora precisa só me adornar, talvez fazer uma pinturinha por dentro e por fora, adornar com umas pedras preciosas, que Deus está fazendo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 29, 2 slides, Jeremias 29, 11 a 13, diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passeis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é muito triste, queridos? É porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus achando que o vaso está bom demais, mas sabe o que Ele faz? Ele pega a gente assim, ó, só um minutinho. Aí a gente diz assim: mas eu era bonito, Senhor, eu era tão bonitão, eu estava tão arrumado, eu era tão importante,
olha o que sobrou de mim aqui, ó, caco, não sou nada. E ele fala assim para a gente: filho, eu desfiz para te fazer de novo, eu estou te desconstruindo para te reconstruir de novo, mas não do jeito que você era, de uma maneira muito melhor. Eu vou te desfazer, e mesmo que eu tenha que te quebrar em pedaços, eu vou te quebrar em pedaços, não porque eu tenho prazer em deixar você quebrado, mas porque eu quero te reconstruir do jeito que eu quero, da maneira que eu sonho, da maneira que eu tenho para você. E aí nós chegamos para Deus e dizemos assim: será que eu quero de verdade passar pelo oleiro? Será que eu quero a mão de Deus me apertando e me quebrando? Será que eu quero Deus me esmagando? Queridos, eu quero dizer para você que Deus já me quebrou, e doeu, e dói. Dói ou não dói? Quem já foi quebrado aqui? Já fui umas par de vezes. Quando eu achei que eu estava ficando mais ou menos, Deus falou assim: ih, está longe, quebra de novo, e vamos começar tudo de novo. E a Bíblia diz que quando o vaso se desfez na mão do oleiro, ele foi lá, pegou com todo o carinho do mundo e refez o vaso de novo. Quantos aqui nessa noite não estão aqui hoje e sabem pelo Espírito que precisam ser refeitos? Eu creio que existem pessoas aqui hoje que sabem que Deus está chamando para refazer, para desconstruir, para fazer de novo. Mas se eu vou ficar desse jeito, talvez. Mas é melhor um vaso quebrado e reconstruído do que um vaso de maneira fake, um vaso furado, onde tudo que Deus derrama vaza, onde tudo que Deus dá, roubado, perde. Deus te trouxe aqui para dizer para você, meu irmão e minha irmã, que na casa do oleiro é o melhor lugar para se estar. Ele pode apertar. Talvez você diga assim: apóstolo, estava pensando, a mão de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele mediu o universo com palmos. A mãozinha dele vai apertar eu? Vai ser um pouco dolorido, vai não? Vai ser, talvez seja. Mas todo apertão de Deus é um passo longo em direção à eternidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Deus é Pai, e todo pai corrige o seu filho, e todo aquele que não aceita a correção de Deus não é filho de Deus. Por isso, queridos, quando Deus ele quer nos desfazer, não tem ninguém que pode impedir. Quando Deus quer nos desconstruir, não há ninguém que pode parar. Porque as pessoas assim, não tem lugar para a gente se esconder de Deus. Não tem um só lugar que dá para a gente se esconder dele. A Bíblia diz: você vai no mais profundo dos vales, ele está lá. No mais alto dos montes, ele vai dizer assim: estou aqui. Aí você pode viajar e pegar um ônibus espacial, e quando você estiver lá andando, nossa, agora que eu estou longe de Jesus, ele vai aparecer na janela e dizer assim: oiê. Não existe lugar de fugir dele, porque tudo é dele. E ele tem um propósito. Eu tenho ministrado e falado isso, e isso é uma grande verdade. Deus, ele tem uma mania irritante aos olhos carnais, de não se conformar com a nossa mediocridade. Ele diz assim: Paula, você que já fiz na sua vida é maravilhoso, mas eu tenho muito mais para fazer. Paulo, você tem muitas coisas maravilhosas,
mas tem uma rachadinha, eu vou ter que refazer o vaso, tá? William, você acha que você está ficando muito bonzinho, né? Bonitão, gatão, tá bom. Você acha que você é o pastorzão, então? Debeste aí. Eu vou ter que te desfazer para refazer de novo. Porque o tesouro que eu quero colocar em você não dá para ser colocado em vasos de desonra. Ele precisa ser um vaso de honra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.